da JCI de Iguaçu, como time a favor, e da JCI Curitiba Centro, que defenderá a posição contrária. O tema do debate será: a regularização das redes sociais é uma forma de censura. Convido as equipes para já se posicionar. Cartões na ponta. Segundo John Stuart Mill, a verdadeira liberdade só pode ser atingida com a pluralidade de ideias. Senhores jurados, companheiros juniores, equipe contrária, boa tarde. Meu nome é Diogo da Luz, sou o capitão da equipe da JCI de Iguaçu, juntamente com o primeiro orador, Maurício Santiago, e segundo orador, Lucas Jabas Pellegrino. Estamos aqui para defender que a regulamentação das redes sociais é sim uma forma de censura. Assim como o filósofo citado diz, ao regulamentarmos as redes sociais, tirarmos a liberdade de expressão das pessoas, estamos evitando que tenhamos um debate, como estamos tendo aqui hoje. Ao tirarmos a possibilidade das pessoas dizerem o que elas pensam, não teremos essa discussão, essa liberdade de opinião e esse debate de ideias. Hoje, aqui na JCI, é um lugar em que podemos debater vários tipos de ideia. E as redes sociais, elas estão cada vez sendo mais espaço para censurar esses pontos. A equipe contrária irá trazer alguns pontos, tentando argumentar algo extremamente complicado. Dizer que, ao regularmos as redes sociais, a gente não está censurando. Eu lhes digo que não. Regulamentarmos as redes sociais é algo extremamente perigoso, pois quando a gente dá poder de dizer o que pode ou não ser dito para uma pessoa ou um grupo de pessoas, estamos também pensando que essa pessoa pode usar isso para o mal, pensando em pontos políticos e até mesmo censuras muito mais pesadas. Peço a vocês, jurados, que tomem bastante cuidado ao analisarmos esse ponto. A nossa equipe irá trazer argumentos concretos e muitos pensadores defendendo as nossas opiniões. Então, muito obrigado, volto em breve. Boa tarde, jurados, são pessoas qualificadas para estar no dia de hoje, pessoal da equipe contrária, queria agradecer a minha equipe também, Luiz, que é de Curitiba, Marcelo, que é de Florianópolis. Muito obrigada. Meu nome é Larissa Kleine. No dia de hoje a gente vem aqui debater a questão contra a regulamentação nas redes sociais de uma forma de censura. Sabe por quê? A regulamentação nas redes sociais como forma de censura é uma forma de a gente ter um país democrático de direito a regulamentação, uma organização, uma administração concreta. Como existe no nosso país, as nossas leis elas são preservadas e constituídas para os homens para que seja executada. Então a forma de censura de ter uma liberdade de falar o que deseja, o que quer, o que requer, não convém à nossa sociedade. Porque com a regulamentação a gente tem uma informação concreta pela qual nós acreditamos que um país seja regulamentado, seja organizado. Com isso, a gente tenha um ambiente mais seguro, para que não seja dispersado informações como eu quero e na hora que eu quero. E sim, conseguimos, contanto, uma organização, uma sociedade mais harmônica.
mais vinculada às pessoas, mais concreta. E com isso eu peço o apoio de vocês para que relacionem os nossos argumentos, para que se prive e continue constituindo o nosso país democrático de direito. E não venham se vincular com argumentos contrários. Agradeço, volto posteriormente a falar. Passo a palavra para o contrário. Boa tarde a todos. Então, como bom historiador, então eu apelo justamente para comentários aqui que remontam a filósofos e outros pensadores aí que tratam a questão da liberdade, para que a gente possa analisar de uma forma mais concreta a questão do que seria uma regulamentação. Na verdade, a gente está falando da regularização. Né? E por conta disso, eu acabo trazendo o conceito básico da questão que a gente tem um filósofo iluminista que já abordava o liberalismo há bastante tempo, é o John Locke. Ele tratava da questão do até onde chegaria essa liberdade. Então a gente tem uma frase muito famosa, inclusive associada até a ele, que fala sobre a liberdade, ela tem um limite, que seria a liberdade do outro. Então, em decorrência disso, a gente acaba se deparando com uma situação em que uma regularização poderia influenciar essa questão. Como assim? A gente tem uma linha bem tênue. Tá? Que linha tênue seria essa? A questão de governo. Tá? A gente está falando aqui de redes sociais, que elas podem ser administradas de acordo com as intenções, talvez, de um governo, talvez de determinado grupo, de determinadas pessoas. Isso pode acabar prejudicando justamente outro conceito iluminista importante, de outra figura iluminista importante. A gente vai falar aqui, claro, o Rousseau tratava disso também, o Voltaire também, principalmente, tratava dessa questão. Eles falavam sobre a questão da liberdade de expressão. Tá? A gente entra nesse ponto que é inevitável, a gente não tem como tratar dessa temática sem justamente trazer Voltaire. Tá? Então, Voltaire, tratando da liberdade de expressão, ele remonta também a argumentos que ele conhecia do John Locke, e falava, então, que se a gente tem um determinado grupo, se tem um determinado poder que controle isso, pode prejudicar justamente esse tipo de liberdade. Tá? Então, de acordo com uma regularização das redes sociais, a gente se depara com uma situação que fica justamente em cima dessa linha. Em decorrência disso, a gente acabar utilizando a regulamentação como uma forma de lidar com questões complicadas que envolvem essa liberdade, pode prejudicar, então, o fato de a gente ter essa liberdade dentro de algo que pode ter a sua própria regularização. Como assim? As redes sociais já possuem as suas próprias regularizações. Então, se a gente trata de, como a gente citou ali a questão de governo, se a gente trata dessa forma, uma rede social em que um governo vai acabar estabelecendo uma regra que vale para todos, dessa maneira, então a própria rede social teria que alterar a sua própria regularização. Então, dessa maneira, a gente faz que tenha uma em cima da outra. Gera um problema, gera um conflito. E, inclusive, além do que a gente tinha citado antes, gera também um conflito de ideias. Certo? Então, basicamente, a ideia é sustentar a questão de como lidar com a liberdade de expressão. E não é necessariamente tornando tudo da mesma forma que cai justamente no ponto de um grupo que pode assumir o controle. Certo? Boa tarde, jurados, plateia, equipe contrária. Hoje aqui estamos falando sobre a regulamentação das redes sociais ser uma forma de censura. Eu vou mostrar porque a nossa equipe é contra essa tese. Inicialmente, temos que ver o que é censura e o que é regulamentação. Censura é o que vemos em diversos países, é o que já vimos no Brasil. É uma ditadura onde não podemos falar algo, simplesmente por um partido, por um lado que temos. Agora, a regulamentação é o que temos em diversos locais do mundo. Simplesmente temos regras que temos que seguir. Ela visa proteger o usuário e garantir que os direitos sejam respeitados. Atualmente, as redes sociais são importantes para todas as pessoas. Quem aqui quer algum momento sem mexer no celular, sem utilizar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp? No entanto, ocorre muita desinformação, ocorrem muitas mensagens de ódio, e é justamente isso que a regulamentação visa evitar.
Segundo o MIT, fake news costumam se espalhar de forma 70% mais rápida que uma notícia real. Você já não recebeu uma notícia falsa de um amigo, de um familiar, e até pensou já em responder, até já se cansou de tanto responder que estava errado? Justamente regulamentar, visa que isso não ocorra. Visa que as empresas possuem WhatsApp, Facebook, Instagram, se responsabilizem pelo que as pessoas estão divulgando nas suas plataformas. Visa que seja transparente o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar na rede social, assim como já acontece atualmente. Temos Constituição, temos regras que temos que seguir, sabemos quais são essas regras. No entanto, nas redes sociais, às vezes não sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, e por isso temos tantos casos judiciais de crianças que sofreram bullying, de pessoas que agiram contra as outras. Além disso, as regulamentações visam combater atividades criminosas, que são feitas por um pequeno grupo, só que acaba se difundindo em muitas mais pessoas. Assim, vemos que é necessário proteger o usuário contra esses problemas de fake news, de ódio, e ter diretrizes claras e justas. Obrigado. Senhores, minha honra, cumprimento aqui os companheiros adversários, os jurados e a assistência. E hoje eu me coloco numa posição, assim como o nosso saudoso escritor, jornalista Nelson Rodrigues já dizia, como é difícil defender o óbvio. É impressionante e é atual esse tema, pois o colega ali diz que a regulamentação é necessária para supostamente combater as fake news. Eu faço remissão a uma obra clássica de George Orwell, 1984, onde é criado pelo governo um tão aclamado Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade que não servia para sustentar a verdade, sustentava para apenas garantir o discurso daqueles que estavam no poder. E é exatamente isso que vem à voga agora. É se regulamentar das redes sociais, pois eles não estão acostumados às pessoas falarem livremente. Óbvio que não. Interessa a quem poder falar livremente? A ninguém. Aqueles que são detentores do poder não têm interesse, de forma alguma, que nós, que somos escravos do Estado, podemos falar livremente. Eles não querem isso. Então é óbvio que eles vão utilizar novas línguas, novos termos, e que não, agora nós temos que regulamentar as redes sociais, regularizar, ou eles utilizam a palavra que for. Ninguém é criança aqui. A gente sabe qual que é o intuito. O intuito é fazer com que fosse como sempre foi. Eles vão utilizar a velha imprensa, os principais veículos de comunicação comprados, uma vez que a velha imprensa recebe dinheiro direto do Estado. Aliás, o Estado é o maior patrocinador da velha mídia de televisão. Então eles não estão acostumados a um ambiente de livre discussão de ideias. Então, regulamentação das redes sociais é sim uma maneira de cercear o direito daqueles que se opõem ao discurso oficial. É isso que nós queremos? Eu não estou falando com criança aqui. É isso que vocês querem? Vocês querem dar esse poder de polícia para esses homens? É perigoso, meus queridos. É muito perigoso. Sabe, eu estive pensando e cheguei a uma conclusão que é a mais dolorosa de todos. Quando a gente começa a refletir sobre liberdade e segurança, a gente chega a uma conclusão inequívoca. Quem abre mão de um pouquinho de liberdade por segurança, acaba ficando sem os dois. É exatamente isso. Então, por isso, senhores, eu peço que os senhores se lembrem que o inferno está pavimentado de boas intenções. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz, é um prazer estar aqui debatendo com vocês,
cara, equipe, oponente. Hoje a gente está contrário à moção que fala a regularização das redes sociais é uma forma de censura. Não, não é uma forma de censura. Conforme o meu oponente falou, a regularização das redes sociais já é existente. Já existe regulamentação das redes sociais. Como pode ser uma forma de censura, se já existe? Não só devemos manter a regularização das redes sociais, como devemos aprimorá-la. Devemos aprimorá-la a fim de, por exemplo, uma questão de discurso de ódio, melhorar a questão de punidade para aquelas pessoas que realizarem um discurso de ódio nas redes sociais. Isso é regulamentação. Regularização é o oposto de censura. É para que a gente possa criar leis, é para que a gente possa criar uma forma de punidade naquilo que pode ser melhorado, de fato. Certo? Então eu questiono até mesmo as palavras bonitas da minha equipe oponente, que trouxe aí um monte de filósofo, trouxe aí um monte de citações de palavras bonitas, mas é fato, gente. É fato que a regulamentação está aí para ajudar todos, está aí para trazer punidade a quem precisa ser punido, está aí para melhorar a nossa rede social. A rede social é a nossa cara hoje em dia. É como a gente quer aparecer no nosso trabalho, com nossos amigos. E é por isso que nós defendemos que regulamentação das redes sociais não é uma forma de censura. Pelo contrário. Obrigado, gente. Olá, novamente. Eu venho aqui falar, né? Foi levantado muitos argumentos opostos, diferentes do nosso, questão de liberdade, filósofos. E de fato, gente, a filosofia é importante. Porém, existe a modernidade. Existe uma questão muito privilegiada entre nós. O povo em si, contudo, vai se desenvolvendo. E a gente, como eu já trouxe no começo da minha fala, a organização de falar o que é o certo, o que é o errado. E sim, gente, a liberdade, a questão de você falar, tem que ter um não. Até onde a gente pode chegar? Até onde a gente pode falar? E sim, regulamentando as redes sociais faz com que não ocorra a censura. E sim, nós podemos, contudo, melhorar e muito com essa regulamentação. Nós acreditamos que podemos sim interpor e organizar a sociedade. Muitas das vezes, muitas das pessoas são agredidas fisicamente, verbalmente, né? Como a gente falou, a questão do bullying, ofender. Às vezes uma agressão vai te afetar tanto quanto uma pessoa olhar para você e falar você é dessa forma, né? Você vai lembrar disso há muito tempo. E isso psicologicamente pode levar a um suicídio, pode levar você a muitas das outras coisas que eu não prefiro. Eu prefiro evitar de falar para vocês. Com isso, eu peço que pensem nos nossos argumentos, avaliem e verifiquem que sim, a regulamentação é favorável a todos nós. Eu queria agradecer a atenção de todos e peço o apoio e o apelo a vocês. Que sim, a regulamentação é essencial e necessitamos. Obrigada a todos. Senhores jurados, plateia aqui presente, nós vemos um discurso bastante bonito sobre democracia, mas eu digo para vocês, a democracia ela só existe com pluralidade de ideias. E essa pluralidade de ideias ela só é possível sem uma censura prévia. Você tem que ter a possibilidade de falar o que você pensa. Caso contrário, não existirá a democracia, como a capitã da equipe contrária citou. Falaram que a regularização é necessária para proteger o usuário. A parte. Negar. Proteger o usuário dele mesmo? Quem precisa proteger o usuário dele mesmo? Falaram também que os filósofos são antiquados, que nós precisamos pensar na modernidade.
Então eu vou citar uma pessoa bastante moderna, Carmen Lúcia, ex-ministra do STF. Bastante moderna. Ela fala assim: não tenho dúvidas que se o Estado não pode fazer censura, plataforma digital também não pode, particular nenhum pode, porque não podemos calar o outro. Não podemos calar o outro. Ministra do STF falando isso. E ela continua: não pode existir no Brasil o cala-boca. Mais moderna do que Carmen Lúcia? Acho que não temos. Então, temos filósofos, temos ministra do STF, todo mundo corrobora com a nossa posição de que não podemos regularizar as redes sociais. As pessoas precisam ter a liberdade de expressão. Nós não podemos, como o companheiro Lucas citou, dar um poder exagerado para pessoas que não terão controle sobre elas mesmas. E essas pessoas com esse poder gigantesco poderão usá-lo para cada vez aumentar ainda mais. Então, pensem sobre isso. A regularização das redes sociais é sim um perigo para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Tirar foto.